Oi, gente. Boa noite. Boa noite, estrelas do nosso espaço. Sejam bem-vindos. Vamos esperar mais um pouquinho. O Instagram deve estar chamando o pessoal. Deixa eu avisar aqui as pessoas que... Sejam bem-vindos, gente. Boa noite. Tá chegando aí as nossas estrelas do nosso espaço. Como eu falei na live passada, estrela é luz, né? Que a gente seja a luz nesse mundo. Boa noite, Marta. Boa noite, Dilma. Sejam bem-vindos, gente. Vou esperar só mais um pouquinho, porque o Instagram tá chamando. Se vocês puderem compartilhar, chamar, convidar alguém para assistir. Boa noite, quem está entrando. Olá, sejam bem-vindos ao nosso espaço para respirar. Eu falo que é a estrela. A estrela. Ô, meu amigo, você vai participar comigo? É isso mesmo? A gente vai conversar, Xande? Me diz aí, é que veio uma solicitação, não sei se é isso. É. Me confirma aí, por favor. Tá pra mim aqui como solicitação. Vai topar a conversa comigo? Pra gente refletir juntos sobre empatia? Pois é. Eu também não sabia, não. Eu comecei a entender isso na semana passada, que uma aluna também me fez a solicitação. E o negócio tá piscando aqui pra mim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí, depois que eu acabei acionando, aí ela entrou na conversa. Ai, sou espectador, show de bola. Obrigada aí por estar aqui presente e interagindo, né? Que é muito importante que a gente consiga, através desse pequeno espaço, para dizer o contrário, né? Que é um grande espaço, mas que a nossa pequenez de alguma forma chegue até alguém. Esse é o objetivo do espaço, né? Que a gente... Boa noite, Marta. Que a gente use esse espaço aqui para refletir junto. E vamos dar continuidade. Eu acho que quem tinha que entrar já tá por aí. Sejam todos bem-vindos. E a gente segue. Tá vindo de novo para mim aqui, olha, a participação. E eu não sei. Tá piscando aqui para mim. Então a gente vai dar continuidade, né? Hoje o nosso espaço trouxe a empatia como reflexão e nada... Boa noite, Jussara. Nada melhor do que a gente começar
falando da pessoa mais empática que existe, né? Que é Jesus Cristo. Né? Ele é o nosso bom exemplo, ele é o nosso caminho, né? A quem a gente deve olhar e ter como referência. E então eu vou falar um pouquinho, né? Que poderia estar citando várias passagens bíblicas, né? De Jesus e a demonstração dele de empatia, compaixão, amor. Mas peguei uma que eu vou ler para vocês aqui, que tá em Lucas 10, a partir do versículo 25, que é a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixado-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. E continua, né? Continua, quem quiser ler depois e entender um pouco mais, tá em Lucas 10, a partir do versículo 25. Então, Deus, né, através de Jesus Cristo, através da parábola, ele falou como a gente deveria se comportar, né, diante daquela situação. E hoje eu trouxe a empatia, que nada mais é do que a gente se colocar no lugar do outro, né? Trazendo a parábola aqui, a gente vê na história, né, que o sacerdote era considerado como santo, né? Santos, né? Ministro de oração, aquela coisa toda, e os levitas, os auxiliares. E aí a gente trazendo para nossa reflexão, a gente pensa assim, nossa, homens santos, né, que deveriam ter ajudado aquele homem naquela situação, olá, boa noite, ter se colocado, né, naquela situação daquele homem ali, e não fizeram, né, e a gente tem isso na nossa realidade hoje, né? A gente vai refletindo no decorrer da conversa sobre isso. E aí, voltando, né, para Jesus Cristo, a gente tem ele como o nosso melhor exemplo. Procurando palavras, não tem. Perfeição, né? Hoje, um grande psiquiatra, psicanalista, o Augusto Cury, ele relata numa coleção de livros dele sobre o mestre dos mestres, que ele chama Jesus, né? Ele, nossa referência, é verdade. E ele, né, estudando, ele se vê assim numa pequenez como homem, ele fica meio
espantado, né? Como é a psique de Jesus Cristo, ele estudando a personalidade de Jesus Cristo. E ele chega à conclusão de que se todos naquela época parassem, os grandes cientistas hoje, daquela época, trazendo para hoje também, se todos parassem para estudar um pouquinho, né, da psique de Jesus Cristo, ele reconhece que o mundo seria muito melhor. Então, assim, mais uma vez eu falo, a nossa referência é o nosso ponto de partida, é onde a gente tem como o melhor exemplo a seguir, né? Então, quando eu falo pra gente ter boas referências, ter bons exemplos, né? A gente volta lá atrás também no ato da comparação, porque nós somos seres comparativos. É a gente procurar o bom exemplo, né? E se moldar em cima desse exemplo. E não tem exemplo melhor do que Jesus Cristo. Então, assim, já deixo aqui para vocês essa reflexão da gente ter o melhor exemplo, né? Se vocês tiverem oportunidade também de ler um pouquinho do livro, né, do Augusto Cury, que fala sobre a psique de Jesus, né? Eu ainda tô no primeiro livro, gente, mas já, assim, é lindo demais. E aí a gente vai dando continuidade aqui. Como eu falei, a empatia é o ato de se colocar no lugar do outro, né? Os psicólogos vão dizer que é como se fosse a compreensão emocional, né? É aquela habilidade, se torna uma ferramenta. Exatamente, o povo judeu era inimigo dos samaritanos, né? Exatamente, eles eram praticamente rivais, né? E ele, com o seu comportamento, mostrou ser muito superior, né? Ele foi lá e fez o que realmente Deus queria que fizesse, né? E é maravilhosa essa história para trazer pra gente, né, como exemplo. Exatamente, eles esperavam a ajuda dos santos, né, que eram ditos como santos, os ministros de orações, aquela coisa toda, o levita, que eram os auxiliares, e no entanto veio de um samaritano que era um rival deles, né, vamos colocar assim. E então os psicólogos, eles dizem que a empatia é como se fosse uma compreensão emocional, uma habilidade, né, uma ferramenta alcançada através da inteligência emocional. E aí a gente volta lá também para o nosso autocuidado, né? Quando a gente se conhece, quando a gente começa a lidar com a gente mesmo, a gente começa a desenvolver a empatia. Jesus queria mostrar que essa diferença era para ser derrubada, e Jesus ensinava para amar sem barreiras. É verdade. É o nosso melhor exemplo, né? O nosso melhor exemplo. É fascinante a gente ter Jesus Cristo como nosso molde, é isso que ele quer da gente, né? Com todos os ensinamentos dele, é isso que ele quer da gente, que a gente seja um pouquinho do que ele foi, né? Porque ele sabe que nós somos pecadores, não é verdade? Ele reconhece que nós somos pecadores, mas ele foi em prol da gente. Ele deu a vida. Olha só, outra prova de empatia, né? Jesus ficou tão comovido com os nossos pecados, né? Com os nossos erros, aquela sujeirada toda. E Jesus, ele simplesmente deu a vida dele, né? Para nos salvar. Ele se colocou no nosso lugar como pecador.
né? Naquele momento ali, ele pediu perdão a Deus, ao Pai. Senhor, eles não sabem o que falam, eles que fazem. Então, meu Deus, chega a dar um levante na gente. Mas ele entende que nós somos pecadores, que nós somos carne e que a nossa luta é constante contra a carne, né? E é isso que a gente tem que trazer, né, para os nossos dias atuais. Essa consciência de que ele é o nosso modelo, é ele em quem a gente deve imitar. E aí a gente fala, né, mais uma vez da comparação, porque quando a gente se compara, a gente se compara com o homem é falho, o homem não é referência, e no entanto a gente tem aquele molde ali o tempo todo e a gente acaba ignorando. A gente prefere olhar sempre a grama do vizinho, né? E a gente não percebe o nosso grande referencial. E então, trazendo para os nossos dias atuais, né? Essa habilidade que a gente tem de desenvolver, que a gente deveria ter, né? Que nem todos têm, faz com que a gente reflita. Será que a gente se pergunta, será que a gente consegue ter empatia sempre? Porque nós somos falhos, né? Nós somos, não somos perfeitos, longe de mim ser perfeita, e temos nossos erros, lutamos contra os nossos monstros, né? Nossos monstros interiores. E a gente, quando a gente consegue ter essa consciência, né? Quando a gente começa a entender o que passou com a gente começa a olhar o próximo com empatia. Porque a gente fica sempre com aquela coisa de se colocar no lugar daquela pessoa, né? Se fosse eu que estivesse no lugar daquela pessoa, né? Nos dias de hoje a gente tem vivido tantas violências, né? Temos aqui a internet, que é uma coisa tão aberta, assim. A gente tem mania de criticar os reality shows que tem aí, e no entanto a gente vive isso, né? Nós estamos expostos o tempo todo, porque a gente se coloca aqui na internet e o que mais a gente vê são julgamentos, são agressões verbais, às vezes, né? E isso, de uma certa forma, gente, a gente tanto machuca o outro que tá recebendo, né, essas agressões, esses julgamentos, como também se machuca. Porque, mais uma vez, eu vou falar, nós somos responsáveis por aquilo que a gente fala, né? Então, se de repente a gente vê uma situação, eu procuro não ficar olhando muito, mas quando eu me deparo com uma situação, tipo, dessas assim, de vamos botar aí um exemplo como um famoso, né? O famoso, por ele estar mais exposto ainda, a vida dele fica assim, super vulnerável, né? Então, tudo que ele faz é motivo da gente ir lá e apontar dedo, da gente criticar, da gente julgar, né? Hoje eu vejo muito isso, muito. E quando eu paro pra ver, eu fico assim, meu Deus do céu, como é que pode? Como é que a gente chega a esse ponto? Porque se eu sou responsável pelo que eu falo, eu também sou responsável pelo que eu vejo, eu também sou responsável pelo que eu ouço. Então, se é uma coisa que não me interessa, que não cabe a mim julgar, não cabe eu apontar, nem ser grosseira, pra que eu vou lá
e simplesmente lançar uma palavra de ódio, de raiva. Exato, somos responsáveis pelos nossos atos. E aí a gente vai lá e joga essa palavra de raiva, sem saber quem tá do lado, quem tá atrás, né, da tela, muitas das vezes. E aí são sites de fofoca que lançam aquela fofoca ali, mas sem ter uma história realmente, né, de fato, se aquilo é verdade ou não. E simplesmente as pessoas vão lá e pá, detonam, né? Falam o que querem. E aí aquela outra pessoa achando que tá ajudando vai lá e aí já agride a outra pessoa. E aí começa aquele jogo de palavras ruins, sabe? Que acaba se espalhando. E aí você que vê, você que talvez se coloque no lugar daquele ali, naquele momento, né? Você começa a ficar como? Aí você começa a se ferir achando que aquilo também, de uma certa forma, fala pra você. E aí vem as comparações tóxicas, vem aquela série de confusão na cabeça, né? Na mente da pessoa. Então, eu acho necessário a gente trazer esse assunto para as pessoas, né, de se colocarem no lugar do outro, né, não só nas redes sociais, como em qualquer circunstância da nossa vida, porque todos nós estamos já suscetíveis a coisas, as coisas acontecerem na nossa vida, a gente não sabe. A nossa vida é como uma onda, um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo, e assim vai. E então a gente tem que ter essa sensibilidade, sabe, esse cuidado, ter realmente, né, a empatia. E hoje eu trouxe e eu venho falar isso para vocês para justamente a gente junto refletir, porque eu trouxe aqui, né, tô falando, mas eu tô falando sem julgamentos, sem pretensão de ser melhor, não, porque eu sou falha, eu sou imperfeita, eu também cometo erros e pecados, felizmente, né? Mas a diferença é que a gente quer melhorar isso. E então, quando a gente começa, né, a melhorar, a se cuidar, a gente começa a querer cuidar do próximo também. E esse é o objetivo do nosso espaço, né? Trazer essas reflexões justamente para outras pessoas talvez pensarem também, se caso tenham esse tipo de costume de olhar, né, de querer apontar, de criticar, de falar, de viver em função dessas coisas, porque tem muita gente que vive em função disso. Tá aí as mídias de fofoca, né, o tempo todo só querem lançar esse tipo de notícias. E aí, mais uma vez, eu falo, nós somos responsáveis pelo que a gente vê, pelo que a gente fala, pelo que a gente ouve. Então, é importante que a gente tenha essa sabedoria de se colocar no lugar do próximo, de entender que tem certas coisas que não é pra gente. Tanto tem aí, ou você curte ou você não curte, você rola o feed, aquilo que não te agrada, você rola, ou você segue, você não segue, a gente tem essas escolhas, né? Então cabe a nós escolhermos o que a gente vai realmente seguir, o que a gente vai ver, o que a gente vai falar. E
trazendo para as nossas vivências, nosso dia a dia. Isso a gente tem que levar para tudo quanto é lugar, gente. Para o nosso trabalho, para nossa vida a dois, nosso relacionamento com outras pessoas, né? A gente vê também, hoje as pessoas não têm mais paciência uma com as outras. A própria, né? A própria empatia, devido aos seus conflitos, né? O que você carrega com você, as suas frustrações, os fatores externos que vão colaborando, né, pra gente ir moldando, né, a nossa personalidade. Isso tudo vem colaborar pra gente reagir. Às vezes é alguém que fala áspero com você e aí você já tá carregado, né, daquilo que você também já vem trazendo. E aí pronto, é o suficiente para você explodir e partir às vezes para agressão, infelizmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora falando um pouquinho de mim, eu já fui uma pessoa meio que impulsiva, né? Olhando para mim, as pessoas falam assim, nossa, sério? Eu não tinha muito essa coisa muita paciência, né? Vamos botar assim, mais para adolescente. Graças a Deus, depois eu fui melhorando bastante, mas eu na adolescência eu era muito não levava desaforo para casa, vamos botar assim, né? E graças a Deus essa fase passou, graças a Deus. Mas não tô livre de repente você pega naquele dia. Hoje eu peço muita direção a Deus, muito mesmo, porque a gente luta contra os leões todos os dias, né? Então eu peço muito a Deus para poder me dar sabedoria, né, discernimento para as situações adversas quando acontecerem. Eu tenho um pouquinho de empatia, de se colocar no lugar do outro. E isso é muito importante. Eu vejo também no trânsito, né, gente? Nossa. O trânsito é para te testar realmente, ainda mais o trânsito do Rio de Janeiro, né? É justamente para te testar. Você tem que respirar fundo e seguir. Porque é como se fosse isso aqui. Você não sabe quem tá atrás do carro. Você não sabe, né? O que aquela pessoa ali tá disposta a fazer, o que ela carrega com ela, né? E então, assim, é muito importante que a gente tenha o autoconhecimento da gente nessa hora. E aí a gente volta lá no autoconhecimento. Porque alguém vai ter que segurar, né? Segurar e pensar, reagir rápido emocionalmente para não se deixar levar. E aí quando a gente se conhece, quando a gente se coloca, né? Quando a gente tem a empatia, a gente se coloca no lugar do outro, peraí. Pode ser que esse cara ou essa pessoa aí tá com algum problema, né? Vamos segurar a bola, vamos respirar fundo. Não é por aí. E contornar a situação. Isso não quer dizer que você seja bobo, fraco, ou que tem gente que pensa N coisas, né? Mas isso quer dizer que você tem uma inteligência emocional, que você conseguiu se controlar naquele momento, que você teve empatia, né, de se colocar no lugar do outro, e ao mesmo tempo você também pensou, se fosse comigo, né? Se eu tivesse ali, se fosse ao contrário, né? Isso é a gente saber usar a nossa inteligência emocional para essas situações. E então, hoje a nossa reflexão é justamente isso, pra gente saber respirar nesse momento.
né? Porque é um espaço que a gente tem que entender, né? Eu tenho que estar ali consciente do que eu tô fazendo, dos meus atos, porque nossos atos sempre geram uma consequência, né? Então é respirar realmente, se colocar no lugar do outro, ter a empatia e pensar, né, que você poderia estar ali naquele lugar, né? Isso é e seguindo, sabe? A gente ser a luz naquele momento de escuridão ali, né? Então, assim, Jesus Cristo é o nosso exemplo, que a gente tenha, né, essa capacidade de, pelo menos, lembrar disso, né, nos nossos momentos, porque somos falhos, como eu falei, nós somos falhos. Nós estamos... Somos, né? Nós somos vulneráveis às circunstâncias, infelizmente. E Jesus, ele conhece, ele sabe disso, que nós somos falhos, né? Que nós somos pecadores. Aquele que não consegue se ver como pecador tem alguma coisa errada aí, né? E então a gente tem que respirar, realmente trazer essa consciência, né? Porque quando a gente se compreende melhor, né? Quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, a gente vai entender que aquilo ali era o melhor que ele poderia dar. Mesmo que aquilo ali seja as diferenças dele, venham com agressões verbais, eu sei que não é fácil. Nós somos carne, né? Então, mas isso colocando numa situação explosiva. Mas tem várias outras situações, né? Do fato da gente poder ajudar com uma palavra, de poder simplesmente estar ali com a nossa presença. Hoje as pessoas estão tão carentes de presença, né? E aí a gente se coloca assim, a gente sabe cobrar, né? A gente só quer cobrar. Ah, fulano não me liga mais, fulano não vem aqui, fulano não... fulano tá metido agora, né? A gente tem essa mania de julgar as pessoas, né? E ao menos a gente não procura entender que o que tá acontecendo. De repente essa pessoa tá precisando de ajuda, né? E a gente tá julgando sem saber o que tá acontecendo. E a nossa vida corrida hoje faz com que a gente fique ausente. Na maioria das vezes, em alguns lugares, a gente não consegue estar perto sempre de todo mundo, não é verdade? E tem pessoas que não entendem, né? Que encara isso como um desprezo, coisa do tipo, né? Ah, que você, como eu falei, você tá metida, você tá isso, tá aquilo. Então, assim, as pessoas querem sempre estar apontando, mas elas, em nenhum momento, elas se colocam, né, no lugar da outra. A gente teve aí uma pandemia que tem muitas pessoas ainda que não conseguiram voltar à sua rotina, né, que tem medo ainda. A gente pensa que não, mas tem muita gente com medo, que ficou com sequelas, pessoas que perderam entes próximos, ficaram com sequelas, né? Sentiram as suas dores,
Então essas pessoas ainda não conseguem tá num convívio, fica insegura. E aí eu vou julgar essa pessoa? Vou chamar ela de metida? Não posso. Eu tenho que entender que ela tá vivendo o momento dela. E é isso, cada um tem um tempo, cada um tem o seu espaço, né? Cada um tem uma forma de lidar com as situações. E é a gente sempre procurar se colocar no lugar do outro. E entender que aquilo ali é o melhor que ele tá dando. Mesmo que esse melhor dele seja através de insultos, através de palavras ruins. Porque a gente tem que ter essa noção de não absorver. E aí quando a gente também entra no autoconhecimento, a gente acaba criando defesas para nos defender desse tipo de coisa, né? Porque quando a gente é insultado, quando a gente é criticado, né? Quando a gente é apontado, isso chateia, lógico que chateia. A gente vai ficar sentido, dependendo da situação que seja, a gente vai ficar sentido. Mas aí é hora da gente recorrer àquele que pode todas as coisas, que tá pronto para nos ouvir, nos acudir, nos ensinar, sem julgamentos. Então, é a gente entender que a gente tem um porto seguro, que temos uma fortaleza realmente. E mesmo que venha, né, essas aflições, esses momentos ruins, que a gente saiba a controlar, a respirar realmente e se colocar, né, no lugar do outro, pensar que aquilo ali é o melhor que ele poderia estar nos dando e ao mesmo tempo a gente saber se defender, não absorver aquilo, né, porque se a gente ficar carregando a mágoa, a raiva, a gente vai ficando uma bola de neve, a gente acaba se igualando. E aí quando a gente menos espera, a gente é surpreendido por uma situação e a gente acaba agindo da forma daquela outra pessoa. Por isso que a gente não deve julgar, né? Porque, como o próprio ditado diz, coração dos outros é terra que ninguém pisa. Não é verdade? E então é isso, pessoal. Eu trouxe essa reflexão aqui para vocês, né? Pra gente juntos, a gente pensar em ser uma pessoa melhor, a gente cuidar da nossa saúde emocional, a gente não só cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. É muito importante para que a gente não seja igual a todo mundo, né? Se a gente veio aqui para ser luz, a gente tem que estar bem para ser luz, porque tem uma frase que eu escutei esses dias, que a gente dá, que a gente não dá aquilo que falta, e sim aquilo que farta, né? Aquilo que transborda. É isso que a gente consegue dar. Então, se a gente tem isso no nosso coração, se a gente consegue ter essa empatia, né, pelo outro, né, se colocar no lugar do outro, é isso que a gente vai transbordar, é isso que a gente vai conseguir, né? A gente vai ser a paz no meio do caos, a gente vai ser a luz no meio da escuridão, mesmo que essa luz seja pequena, pequenininha, né? É importante que a gente seja luz
né? Nesse espaço que a gente está vivendo, né? Que a gente está aqui só passando, né? Mas que a gente consiga, pelo menos de alguma forma, deixar um legado, né? Porque, como eu falei, a gente tá tão importante, dando importância tanto em ter, que a gente tá esquecendo de ser, né? E é por isso que eu acho muito importante a gente estar refletindo junto sobre isso. E aí fica a minha reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, quem participou, quem esteve aí comigo, quem está interagindo, que essa live chegue a outras pessoas e que essas pessoas entendam um pouquinho de ser uma pequena luz, né? Esse é o nosso objetivo. Caminhando igual formiguinha, mas com passos firmes, sem olhar para trás, seguindo em frente, né? Mesmo que seja essa luz pequenininha, a gente vai levando para outras pessoas, e esse é o objetivo do espaço, para que a gente reflita juntos e que a gente seja uma pequena luz na escuridão dessa existência. Esse é o nosso objetivo aqui. Obrigada, gente. Boa noite, quem tá chegando agora. E essa foi a nossa reflexão, né? Que a gente tenha empatia, bastante empatia pelo próximo. Que a gente tenha sempre essa preocupação de se colocar no lugar do outro, de realmente pensar ali, e se fosse comigo? Que muitas das vezes a gente passa por cima, né? Mas a gente tem que ter essa consciência. Obrigada, Edilma. Que bom que você ficou até o final e que outras pessoas, né, consigam assistir. Que a gente tenha mais empatia pelo próximo. Que a gente leve essa mensagem aí para muita gente. Mesmo reconhecendo que somos falhos, né, que não somos perfeitos, mas que a gente tem Jesus Cristo olhando por nós. Ele é o nosso bom exemplo, é Ele que nos direciona. Sempre pensar nisso, né? A gente deve confiar e é aquilo. Deu qualquer pane, vai lá e procura que Deus, ele vai ter uma palavra para nos ensinar, nos fazer entender, né, que a gente nós estamos aqui de passagem e que o nosso grande legado, grande propósito é a gente amar o próximo, né, como a si mesmo, que a gente seja luz e sal nessa terra e que a gente realmente consiga fazer o máximo igual a ele, né?
porque é difícil, é desafiador viver essa vida, porque a gente nunca sabe o que nos espera, né? Como eu mesmo falei aqui agora, o ditado popular diz: coração dos outros é terra que ninguém pisa. Às vezes essa pessoa tá tão carregada das coisas da vida que às vezes a gente, mesmo que com boa intenção, o jeito da gente falar, às vezes, a forma com que a gente fale é o suficiente, né, pra explodir, e que a gente tem esse discernimento de não revidar, né? Não é que a gente seja fraco, não é que a gente seja bobo, não é que a gente seja, mas que a gente seja, não é que seja nem superior, porque talvez se eu falar superior parece arrogante, mas não é essa a intenção, é que a gente tenha mesmo uma inteligência emocional, que a gente saiba, né, realmente fazer com que aquela situação ali vire paz, mesmo que você saia como tudo isso, bobo, lerdo, o que quiserem falar, mas que a gente tenha pelo menos essa boa intenção, né? De quando a gente ver alguma coisa, se não for da nossa... Se não tiver falando com a gente, que a gente não venha a opinar, que a gente não venha a ofender, que a gente tenha a sabedoria, né, de olhar o que tá ali, mas não trazer isso para si. De repente foi uma expressão que a pessoa quis usar, porque tem muito disso, né? Hoje as pessoas acabam usando também as redes sociais como uma forma de desabafo, e então ela usa algumas indiretas, vamos colocar assim, diretas para outra, e aí aquela que às vezes a própria pessoa a qual foi direcionada a indireta nem viu, mas aí fulano que tá ali por trás dos bastidores, só de olho na vida dos outros, essa pessoa já vai lá e fala para outra, e aí a gente vê que vai virando uma bola de neve, e que a gente tenha esse entendimento, gente. Nem tudo que colocam nas redes sociais é pra gente, sabe? Nem tudo que colocam ali é pra gente opinar. E site de fofoca vive disso, sabe? De diminuir as pessoas, de colocarem... e aí, o que vocês acham? Aí fulano que já tá cheio de problemão vai lá e joga-lhe um texto só de palavras, sabe, que afundam as pessoas. E, nossa, as pessoas que estão ali do outro lado, elas às vezes nem sabe, não sabe nem como reagir, talvez, não sei. Mas aí quando a gente se coloca no lugar do outro, se fosse comigo, pra que eu vou apontar? Pra que eu vou julgar? Pra que eu vou criticar? Então, a mensagem de hoje é essa. A nossa reflexão é essa. Que a gente tenha sabedoria de se colocar no lugar do outro, que a gente tenha empatia, que, mais uma vez, a gente consiga olhar para o bom exemplo, né? Não olhar o homem, porque o homem é falho, mas olhar aquele que nos colocou aqui, que é o dono da nossa vida, que é o que deu, é o que tira, e que a gente tenha essa direção. Porque ali na Bíblia tem várias situações que Deus mostra a empatia dele, onde ele tinha tudo para julgar, para apontar. A própria passagem da mulher
pecadora, né, a prostituta, que ele vira para todo mundo e fala: quem não tem pecado que atira a primeira pedra. E ninguém atirou, né? Foi uma situação de empatia que Jesus teve com aquela mulher. Ele, soberano, poderoso, ele poderia ter falado um monte de coisa para ela, mas, no entanto, não, ele se colocou no lugar dela e fez com que as outras pessoas se colocassem também no lugar dela. Então, que a gente leve isso para nós, que a gente consiga realmente, né, fazer diferença, que a gente seja essa pequena luz nessa grande escuridão. E é isso. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até o final, que participaram. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, é bom, que a gente está aqui justamente para isso, para escutar um ao outro, né? Pra gente entender um pouquinho do espaço de cada um. Que a gente sempre encontre esses espaços, né? Porque quando eu falo do nosso espaço para respirar, é justamente parar um pouquinho, encontrar esse espaço e nesse espaço a gente refletir, a gente trazer a nossa mente para o agora, para a gente realmente analisar. Será que nós estamos sendo realmente o que Deus quer da gente, né? Será que eu tenho o direito de apontar, de se autoexaminar realmente? Então, o espaço é justamente para isso, para a gente entender que a gente necessita desse espaço para se cuidar fisicamente, se cuidar mentalmente e se cuidar espiritualmente. Essa é a proposta do nosso espaço para respirar. A margem entre o nosso ritmo e o nosso limite. E é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa semana para vocês. Uma boa noite, um bom descanso. Ah, Socorro, boa noite. Tá, ok, depois você assiste. Chegou atrasada. Eu entendo. Depois você assiste, tá bom? Fica com Deus, gente. Muito obrigada a todos que participaram, a todos que estiveram aqui. Beijo no coração. E até semana que vem, se Deus quiser. Tô aceitando sugestões. Quem quiser deixar uma sugestão aí pra gente conversar a respeito, pra gente refletir juntos. A gente vai se falando. Que aqui é o nosso espaço. Não esqueçam disso, tá? Obrigada, Jussara. Ah, Celi, que bom te ver por aqui. Gratidão também. Muito obrigada. Ai, que delícia. Obrigada mesmo. Saudade, Celi. Obrigada, Socorro. Fica com ele também. Beijo, beijo. Gente, até a próxima. Bye.